E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Esse daqui é o Viela 2 Sociedade Alternativa. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. Como não ser passado para trás, não ser feito de trouxa, esse tipo de coisa. O que isso tem a ver com hip hop? Depois da vinheta eu explico tudinho para vocês. Tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar sobre como não ser passado para trás, tá? Não ser feito de trouxa. O que eu tô falando é o seguinte: existem muitos jovens artistas e ultimamente eu tenho visto muito aqui pela internet pessoas reclamando, né, de que estão sendo passados para trás, literalmente, por representantes comerciais, representantes artísticos, o famoso empresário, né? E na realidade, o empresário ele é muito importante, né? O papel dele é muito importante numa carreira artística. Quando chega a um determinado padrão, muitas vezes a gente precisa recorrer aos serviços, né, de um representante artístico. Porém, se você vai sair por aí já mostrando a sua arte, é muito aconselhável que leia antes a Lei 9.610 de 98. Ela dispõe sobre os direitos autorais. Tá? Essa lei basicamente é dividida em duas partes: o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral é aquele que garante a autoria da obra e ele é intransferível, tá? Então ele vai garantir que aquela obra foi feita por você e ninguém vai poder mudar isso. Tá? Já o direito patrimonial é o que garante o exercício como que eu vou falar? Da cobrança do dinheiro, a renda que possa gerar aquela arte. Tá? E esse direito pode sim ser transferido. Aqui aqueles direitos de venda, direito de circulação, tá? Porém, o direito moral, esse fica aí garantido pela lei. Tá? Uma parte dessa lei também está bem ali por volta do artigo 18, se não me engano, que ele diz o seguinte: uma obra de arte independe de registro para ser qualificada como do artista, mas é aconselhável para meios jurídicos, caso tenha algum problema futuro, para que você vá recorrer à justiça, é necessário que você tenha alguns detalhes que provem que aquilo é seu, tá? Como um documento assinado com uma data válida. Tá? Um conselho que eu dou é o seguinte: o que vocês possam fazer, que eu acredito até que seja mais acessível aí para as pessoas. Você procura um cartório de registros na sua cidade, o cartório mais próximo de você, e busque por abrir firma. Tá? Abrir firma significa o quê? Que você, a sua assinatura, você vai colocar a sua assinatura lá no cartório, ele vai registrar a sua assinatura, e sempre onde estiver o registro dessa assinatura, ele vai garantir que aquele documento seja válido numa esfera jurídica. Ou seja, você registrou a sua obra, certo? A sua assinatura está ali naquele papel, independente de você. Porque é o seguinte: existem órgãos aqui no Brasil que fazem registro de música, registro de desenhos, registro de quadros e por aí vai. Então, são órgãos especializados, órgãos competentes e oficiais, tá? O cartório de registro não é esse tipo de órgão, porém, ele vai te dar uma segurança em relação à assinatura, em relação à data e ao reconhecimento da sua obra, pelo menos na esfera jurídica. Se vocês, aí, provavelmente artistas novos, não tem grana, cara, entendeu? Gostaria de fazer isso, eu acredito que o valor de abrir firma num cartório esteja em torno de 17 a 25 reais, acho que vai depender da região. Então, procurem saber disso, tá? E sempre que fizer, eu recomendo, façam isso sempre que puder. Fez uma letra de música, escreve no papel, cara. Vai lá no cartório, registra a tua assinatura.
fez um desenho, vai distribuir esse desenho, tá pensando em comercializar ele oficialmente, vá lá, registra, coloca que foi seu. Por quê? Porque isso evita problemas futuros, tá? Problemas futuros do quê? De roubo de ideias. Duvido que nenhum de vocês aí do outro lado já não tenha visto aí um tweet aí de alguém falando, roubaram minha ideia. Não sei o quê. Isso acontece muito, muito, principalmente no meio artístico. A pessoa chega lá toda empolgada, vai lá contando tudo que tem para fazer. Olha, eu criei isso, eu criei aquilo, eu criei não sei o quê. Aí tá o outro ali, ó, só escutando, só escutando. Aí passa o quê? Passa uma semana, a pessoa aparece, olha o que eu fiz. E aí você olha e fala, puta que pariu. Não é que era justamente aquilo que eu queria fazer, esse filho da puta roubou minha ideia. Mas aí já era, amigo. Por quê? Porque você não registrou. Não adianta você chegar lá e falar, é meu. Não dá, entendeu? Então, assim, para a esfera jurídica, você tem que seguir certas regras. Não adianta você chegar lá, era meu. Foi eu conversei eu fiz uma reunião aqui, conversei com a galera e falei no meio de todo mundo e o cara foi lá e fez. Entendeu? Nada a ver isso aí não. Na justiça, cara, isso aí não vai valer. A não ser que você prove que você realmente fez aquilo. Tem um vídeo gravado lá, você falando tudo aquilo, e ainda assim, olha, eu posso te garantir aqui que o juiz vai pensar muito no seu caso. Isso é se ele aceitar ouvir a sua queixa. Tem essa também. Então, sempre condiciona, começa desde já. Se você realmente quer partir para essa vida artística, lembre-se de fazer isso. Isso é muito importante, tá? Na hora que começar a pingar as doletas, na hora que o aquário começar a encher, sabe? Não vai lá, não corre lá com o seu primeiro dinheirinho, vai lá comprar um tênis 12 mola. Não, meu querido, não faça merda, entendeu? Vá registrar a sua assinatura no cartório, para que todas as suas obras estejam garantidas, entende? Garantidas, para que você não sofra com roubo de ideias, com roubo de letras, esse tipo de coisa. Tá? Outra coisa muito importante para jovens artistas é a questão do contrato. A gente estava aqui falando, né, no começo sobre representantes artísticos que são muito importantes. Então, vou dar um exemplo aqui muito rápido para que vocês entendam mais ou menos o que acontece, que isso pode ser na música, como também pode não ser, pode ser em qualquer outra área. Tá? O caso aí que teve uma repercussão um tempo atrás, que foi o caso da Negão da BL. Ele tinha lá um canal com um amigo que fez o canal, e o amigo acabou tomando posse desse canal, e a mãe dele, né, que são os artistas principais ali, eles acabaram se sentindo lesados e passados para trás. Quando foram falar, quando foram conversar com essa outra pessoa, a pessoa simplesmente alegou que o canal era dele e pronto, acabou. Foi ele que criou, ele que tem a senha, ele que tinha tudo. Ou seja, ele estava de posse do canal, certo? Para o negão provar que aquilo era dele, as pessoas falam assim, era fácil, era o negão que falava lá, tá. Mas, gente, não tem essa. Na justiça é preto no branco. O que faltou ali? Contrato. Se tivesse um contrato desde o começo, independente se vai estourar, se não vai estourar, você não sabe, entendeu? Mas tem que se precaver. Independente disso, presta atenção, independente de estourar ou não estourar, é necessário que se tenha um contrato. Se tivesse um contrato no caso do negão, olha, é o seguinte, por você ter criado, você vai levar tanto, eu vou levar tanto, isso aqui. Ele não teria problema. Hoje, o problema seria bem menor. E na justiça, ele teria como ter ido lá e ter obrigado o cara a devolver o canal. Entende? O cara fez justamente isso, agiu dessa forma, porque ele sabia que o negão não tinha garantias nenhuma, o negão e a mãe dele não tinha garantias nenhuma, não tinha um contrato. Entende? Então, assim, não tem desculpa, gente. Se você quer ser um artista, você fala assim, pô, eu quero ser um rapper, eu quero ser um DJ, eu quero ser um grafiteiro, sabe? Eu quero desenhar uns panos. Cara, registra a sua assinatura, tá? Registra o seu nome e sempre que possível vá até o cartório, leve sua obra lá e registra ela, sabe? Na realidade, você não está registrando ela, você está registrando a assinatura que vai estar constando ali,
entende? Só que isso vai garantir a autoria do seu trabalho e algum problema futuro, qualquer coisa que alguém quiser roubar ou que alguém quiser usar sem a sua permissão, isso aí você vai poder procurar a justiça sem problemas, né? Essa questão do contrato, gente, tem que ter muito cuidado. Porque o que acontece? A galera, você tá lá fazendo, vou dar o exemplo de um jovem MC. Ah, o jovem MC tá lá e tal, de repente fez uma música, neguinho ouviu e falou, pô, o cara vai estourar, vamos chamar ele. Aí ele é chamado para um trabalho, ele recebe seu primeiro contrato. Puta que pariu, eu acho que vocês conhecem histórias como essas. Aí o cara vai lá, todo emocionado, ai, tô no contrato, não sei o quê. Aí assina, pega o contrato, tem 50 folhas, 50 páginas, palavras assim que, pô, nunca ouvi falar. Vai lá e assina o contrato. Por quê? Porque a única coisa que ele viu é que o cara vai adiantar 20 mil pra ele comprar umas roupas e tal, aparecer bonito na tela. E ele vai e assina. Que erro, hein? Que erro, gente. Sabe aquela velha premissa? Leia antes de assinar? Isso é real. Você tem que fazer isso. Tá? Se você pegar um contrato, começar a ler ele e não entender, usa o dicionário, usa a internet. Entende? É necessário que você, artista, leia o contrato, cláusula por cláusula. Tá? Uma outra dica que eu vou dar para vocês: prestem bastante atenção nas cláusulas aonde especifica o que acontece quando ocorre uma quebra de contrato. Muitas vezes, quem sai perdendo nisso é apenas o artista. O representante, ele não perde nada. Quebra-se o contrato e aí? O que acontece? Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aquele reality de trap que aconteceu um tempo atrás. Eu não tô aqui acusando reality nada, tá? Só vou dar como exemplo mesmo. A galera foi lá, foi contratada, fizeram um contrato, tal, gastaram um tempo absurdo. Imaginem vocês toda a dinâmica que eles tiveram que fazer com as próprias vidas, porque, se não me engano, a casa onde eles iriam ficar, né? Era no Rio de Janeiro e alguns MCs não eram de lá. Então, eles tiveram que sair das suas regiões para ir até o Rio de Janeiro, eles tiveram que atrasar trabalhos, até mesmo recusar outros tipos de trabalhos para ir até lá. Beleza, chegaram lá, 3 dias depois, o negócio cancelou e cada um voltou para sua casa. O que aconteceu depois disso? Eu não sei. Também o rapaz lá do reality veio a público, né? Se desculpou e tal. Então, isso é uma coisa que eles resolvem entre eles. Porém, se não existe um contrato decente ali, o que acontece? Quebra, né? Não vai mais acontecer, cada um vai para sua casa e pronto, acabou. Tá, mas e o tempo dos MCs? E tudo aquilo que eles dedicaram para fazer justamente esse trabalho? Isso vale dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. Não esqueçam disso. O cara quebrou o contrato, problema dele. Ele vai ter que ressarcir tudo que vocês gastaram para estar ali. Entende? E às vezes, quando é o artista que quebra o contrato, ele também tem que ressarcir, ele tem que devolver, tem que pagar multa, várias coisas acontecem. Então, é uma coisa que vocês têm que parar, pensar e analisar. Salve, Rapa. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero ser mais curta e direta. Manos, Real Trap BR, reality, não vai rolar, tá ligado? Desistimos, geral tá tacando o barco, indo embora. Não vou citar nome, não tô aqui pra pautar detalhe, mas é só para dizer pra vocês que é sobre isso. Houve uma quebra de contrato pelo lado da produção. Nós artistas, a gente tem uns dias que a gente tá tentando entender o que pode ser feito, mas a gente não pode compactuar com isso, a gente não pode... Sacou, mano? Não tem estrutura, houve uma quebra de contrato e a gente tá saindo fora. Obrigado quem acompanhou, nada disso aqui foi em vão e nem vai ser. Você não pode estar assinando contrato, tá? Menor de idade não pode estar assinando contrato, tem que ter um representante legal. Esse representante legal normalmente são os pais ou alguém indicado pelos pais,
tá? Pode ser um advogado, pode ser uma outra pessoa da família, uma pessoa mais... alguém que eles acreditem que tenha competência para assinar aí por eles, tá? Mas também tem que tomar bastante cuidado com isso, porque se a pessoa não entender muito do que está acontecendo ali, entendeu? Ela pode também vir a assinar um contrato, e um contrato que mais para frente possa te prejudicar, entendeu? Na mídia, na música americana, várias vezes aconteceu. Teve um caso agora da Taylor Swift que assinou um contrato totalmente prejudicial a ela, quase perdeu aí uma boa parte da sua obra inicial. Você vê, são pequenos detalhes que eles colocam ali e que muitas vezes passa despercebido por falta de conhecimento, tá? Ou por emoção mesmo. É o meu primeiro contrato, corri lá e assinei. Então, gente, não faça isso. A ideia aqui do Sociedade Anônima é explicar para vocês o seguinte: estudem, tá? Estudem o que vocês vão fazer. Vá agora mesmo. Você está pensando em ingressar no meio artístico? Então, vá agora mesmo ler a lei. 9.610 de 98, Leis dos Direitos Autorais. Ela tanto vale para obras físicas, tá? Como para obras digitais também, que aliás é um outro assunto que é um pouco mais delicado, porque a internet ela deu a possibilidade de você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, e isso é um pouco complicado. Mas nada que também não seja resolvido, que não traga problemas para as pessoas, entende? Sobre toda essa questão do direito autoral, tá bom? Eu desejo que vocês tenham uma carreira maravilhosa, que essa questão aí de leis e tudo mais seja resolvido, que ninguém mais passe por esse tipo de coisa, porque existem muitas pessoas por aí que querem mesmo utilizar do talento das pessoas e da ingenuidade das pessoas para se dar bem, tá? É os malaco velho e, porra, favelado sendo passado para trás. Não faça isso, gente, sabe? Seja esperto mesmo. Anda ali, ó, olho aberto, outro fechado. Nesse meio, infelizmente, eu tenho que dizer que não dá para confiar muito, tá? Você tem que realmente ter sagacidade. Escuta a galera, tá? Dá uma lida, dá uma estudada antes de meter as caras. Faça isso por quê? Porque a nossa realidade, tá? A realidade é onde existem os meios jurídicos, as cobranças, os advogados, o cash, tem que ser muito bem cuidado, tá? Porque quando você estoura e começa a ganhar dinheiro, você tem que perceber se você não está sendo explorado, se alguém não está ganhando o que não merece em cima daquilo que você sentou lá, ficou lá por horas e quebrou a cabeça e criou. Bem, galera, é isso aí. Esse aqui foi o Sociedade Anônima, tá? A gente veio falar aqui sobre contratos, obras autorais. Vou colocar alguma coisa lá no Instagram lá para vocês darem uma lida, tá? Qualquer dúvida, pode deixar o comentário aí embaixo, tá? Eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Eu não sou, assim, não sou advogada, tá? Mas eu estudei finanças, então eu entendo um pouquinho ali de contratos que eu posso estar passando para vocês. Vou deixar também uns links aqui onde vocês possam assistir os canais aqui dos amigos aí do YouTube. Eles vão explicar direitinho, né? Eles explicam essas partes da lei, explicam também a lei dentro do processo digital, tá? Contrato. Então, leiam bastante, gente, se informem bastante para aí dar prosseguimento para a vida de vocês, tá? Uma boa sorte, tá? Quem tiver querendo entrar aí no meio artístico, uma boa sorte, siga o caminho certinho, siga o caminho da luz, ó. Um beijo para vocês, hip hop na veia. Até mais!